O que parecia impossível aconteceu. Após anos de ameaças veladas, Israel e Irã deixaram de lado os recados diplomáticos e entraram de vez em guerra. E mais, os Estados Unidos também entraram no conflito, apoiando militarmente Israel e atacando diretamente o Irã. Um cenário imprevisível para muitos, mas não para todos. Um homem, muitas vezes ignorado e até ridicularizado, afirmou com todas as letras que isso aconteceria. Ex-satanista, escritor e palestrante, Daniel Mastral previu não apenas o conflito entre Israel e Irã, mas também a participação direta dos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas falas de Mastral, entender o que ele realmente disse e o que pode estar por vir. Quem foi Daniel Mastral? A jornada que começou nas trevas terminou na luz, mas não sem marcas. Daniel, pseudônimo de Marcelo Agostinho Ferreira, teve uma trajetória incomum. Aos 17 anos, ele entrou em uma seita satanista. Permaneceu ali por 8 anos, até ser desafiado a cometer um sacrifício humano. Segundo suas palavras, esse foi o limite. Ele recusou. Disse que sequer conseguia matar um passarinho, muito menos uma criança. Foi em um culto evangélico que ele teve uma experiência espiritual marcante. A partir dali, converteu-se, tornou-se autor de mais de 30 livros e passou a expor os bastidores do ocultismo e da elite mundial. Mastral também se dizia perseguido, revelava nomes, rituais e intenções, e por isso dizia receber ameaças constantes. As previsões de Mastral. Ele dizia não prever o futuro, mas compreender os sinais. Em uma entrevista aparentemente comum, Mastral fez uma declaração que hoje arrepia quem a ouve. Ele falou sobre o Oriente Médio, sobre as tensões entre Israel e Irã. Disse que uma guerra entre os dois era certa e que os Estados Unidos entrariam nela, apoiando Israel militarmente. Mas não parou por aí. Ele afirmou que, após essa guerra, viria um período de falsa paz mundial. Um momento de calmaria antes da tempestade. Para Mastral, essa sequência de eventos era o cumprimento de profecias bíblicas, conflito, paz aparente e então a ascensão do anticristo. O cenário atual da guerra. Tudo está acontecendo, exatamente como ele disse. Em junho de 2025, as tensões explodiram. No dia 13, Israel lançou uma série de ataques contra instalações nucleares iranianas. Dias depois, os Estados Unidos anunciaram oficialmente sua entrada na guerra. A chamada Operação Midnight Hammer destruiu alvos estratégicos do Irã. O Irã respondeu bombardeando bases americanas no Oriente Médio. Por ora, existe um cessar-fogo instável, mas o mundo já sente as consequências: petróleo em alta, mercados em pânico e uma crise humanitária crescente. É este o começo da falsa paz prevista por Mastral, a paz enganosa e o anticristo? Quando todos disserem, agora está tudo bem, será aí que tudo começará. Segundo Mastral, essa trégua momentânea não trará alívio verdadeiro. Ela será o palco ideal para o surgimento de um novo líder global. Um homem que se apresentará como salvador, mas que na verdade trará perseguição, controle e caos. Essa figura seria o anticristo, descrito nas Escrituras. Os textos de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Daniel capítulo 8, versículo 25 e Apocalipse capítulo 6, versículos 2 e 4 confirmam esse cenário. Uma paz enganosa, acompanhada de uma falsa esperança, e depois uma destruição repentina. Mastral insistia. Não eram previsões, eram apenas interpretações da palavra, mas... E se ele estivesse certo? A morte misteriosa de Daniel Mastral, um homem que sabia demais, e partiu cedo demais. Em agosto de 2024, Daniel Mastral foi encontrado morto. A polícia afirmou que foi suicídio. A arma estava em sua mão esquerda. Ele era canhoto. Mas para muitos isso não prova nada. Mastral enviou mensagens animadas a amigos um dia antes de partir, dizendo que queria voltar às redes sociais. Vic Vanilla, teólogo e amigo pessoal, nega que ele estivesse deprimido. Mas o irmão de Mastral afirmou o contrário, que ele enfrentava uma profunda depressão desde a morte do filho e da esposa. Foi uma tragédia pessoal, um silenciamento? O que realmente aconteceu? Interpretação? Profecia? Ou apenas coincidência? O fato é, Mastral falou sobre essa guerra, e ela aconteceu. Falou do apoio dos Estados Unidos, e ele veio, falou de uma falsa paz. E agora, o mundo observa, desconfiado, esse aparente cessar-fogo. Ele não dizia prever, apenas interpretava a Bíblia e os sinais. Mas a pergunta continua ecoando:
Ele sabia de algo que não nos foi revelado? Ou tudo não passou de uma coincidência assustadora? O impossível está acontecendo diante dos nossos olhos. A trajetória de Daniel Mastral foi marcada por polêmicas, revelações e fé. Hoje suas palavras ganham um novo peso. Você acredita que ele realmente previu o que está acontecendo? Ou tudo não passa de uma leitura inteligente da geopolítica e das escrituras? Comenta aqui embaixo sua opinião. Se inscreva no canal, porque o que ainda está por vir pode ser ainda mais surpreendente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.